Olá, hoje a gente vai tratar a respeito de uma teoria que a gente costuma chamar no Brasil de triângulo do crime. E é tratada aqui de uma forma um pouco mais simples do que na verdade a teoria realmente fala. E a teoria que a gente busca é essa teoria aqui, traduzindo, vai ser a teoria da atividade rotineira. A gente vai explicar depois por que é dado esse nome a essa teoria. Mas vamos à ideia por trás dela, né? A principal ideia que está por trás dela é que quando a gente tem esses três itens aqui, ou esses três personagens, se a gente não tiver um controle eficiente sobre cada um deles, a gente vai fazer com que os criminosos ajam sobre os alvos que eles têm à sua disposição em locais adequados. Então, a gente vai ter uma distribuição espacial do crime em que a gente vai ter aqui todos os alvos. Vamos dividi-los aqui em grupos. Esses são os alvos. Digamos que nesses alvos eu tenho um lugar que não é muito bom para o infrator cometer o crime. Nesse aqui é um local que já oferece alguma proteção. Esse aqui é um lugar que também não é muito bom. Esse aqui é um local que não é muito bom para o infrator cometer o crime. Mas, em contrapartida, nesse local aqui, eu tenho quem vigia as vítimas. As vítimas, os alvos ou as vítimas estão aqui de preto. E aqui eu tenho quem vigia as vítimas. Aqui eu também tenho quem vigia as vítimas. Aqui não, né? É um local propício, né? Mas eu não tenho quem vigia as vítimas. Nesse outro contrapartida, eu tenho alguém que controla, o que vigia, influencia o infrator. Então o infrator aqui é controlado, aqui as vítimas são controladas, apesar do local oferecer algum local, aqui as vítimas são controladas e o local é seguro, né? E aqui, por fim, a gente tem um local onde eu não tenho ninguém que vigie as vítimas, eu não tenho ninguém que influencie o infrator, e eu não tenho um local seguro, né? Então, a teoria nos diz o seguinte, que os infratores tenderão a procurar por esses locais. Na hora no seu caminhar diário, né, na sua rotina diária, ele vai perceber essas características desses locais aqui e ele vai no fim se concentrar sobre esse local. E a gente vai acabar tendo aqui uma incidência criminal mais elevada do que nos outros locais. Ok, então a ideia da teoria da rotina é essa, e ela diz o seguinte, que a vítima e o infrator seguem rotina que os acaba colocando no mesmo lugar sobre a ausência de vigilância e longe do influenciador, né? Influenciador a gente vai ver direitinho quem é daqui a pouco. Influenciador, que é uma pessoa que tem capacidade de influenciar o infrator. Então, a forma como eles se comportam, a forma como a vida deles é organizada, os leva a estar nesses mesmos locais. O que não seria um problema se o lugar não fosse um lugar propício. Poderiam estar no mesmo local juntos, vítima e infrator, infrator querendo cometer o crime, contudo, se o lugar não for um local propício, a chance de que o crime não aconteça. Então vamos entender o que está por fora desse triângulo do crime e ver como a gente pode agir sobre ele a fim de reduzir índices de criminalidade ou melhorar os problemas de uma certa região. Por fora desse triângulo a gente desenha o segundo triângulo e a gente vai ter aqui por fora desse triângulo alguns outros personagens. A gente vai ter um influenciador, a gente vai ter aqui o gerente e a gente vai ter aqui o guardião. Quem são essas pessoas? O influenciador é uma pessoa que tem a capacidade de influenciar o infrator.
e tentar convencê-la a não cometer um crime. Vamos pensar na situação do menor infrator. Quem é capaz de influenciar o menor? A gente vai ter aqui pai, irmão, professor. São pessoas com capacidade para influenciar o infrator. Então, se essas pessoas agirem adequadamente, elas vão desmotivar o infrator a cometer o crime e isso vai fazer com que o crime não aconteça. A gente, em contrapartida, tem aqui sobre a vítima o guardião, que é qualquer pessoa que tenha a capacidade de vigiar ou de exercer vigilância sobre a vítima. Então, o guardião, quem vai ser? Pode ser novamente pai, irmão, vizinho e, principalmente, a própria vítima. Ela tem capacidade de se vigiar. E quanto mais guardiães ou guardiões, não vou saber o plural correto agora, a gente tiver agindo ou vigiando, velando pela vítima, mais segura ela se torna. A questão é que esses personagens, eles precisam agir de forma incisiva, porque se eles forem fracos ou sem poder de ação, se eles não possuírem ferramentas para exercer essa atividade de guarda, de vigilância, no caso do guardião, ou de influência, no caso do influenciador, essa vítima vai se tornar uma vítima disponível e o infrator vai se tornar um infrator motivado. A ideia é que a gente crie um infrator desmotivado e uma vítima indisponível. Contudo, mesmo a gente tendo aqui infrator motivado, vítima disponível, se eles estiverem num lugar que não for propício, não haverá a ocorrência do crime. E quem age sobre o lugar? O personagem que age sobre o lugar é o gerente. É uma pessoa com a capacidade para modificar o lugar a fim de torná-lo mais seguro. Então, imaginemos uma rua cheia de árvores. Ok. E a gente tem aqui as árvores que tampam os postos e fazem com que não haja luz aqui em razão dessas árvores. Então eu tenho alguém que é o responsável por cortar essas árvores, por exemplo, que pode vir até aqui e podá-las, fazendo com que a luz atinja o solo, tornando o lugar mais iluminado, por exemplo. Isso aumenta a capacidade do guardião de vigiar uma vítima em potencial que esteja aqui. Então, o gerente é a pessoa que tem essa capacidade para fazer isso. Então, a gente, com essa noção, a gente entende que os criminosos, eles vão tender a procurar locais propícios, com vítimas desprotegidas, né? E distantes ou aos longe da influência dos influenciadores. Essa teoria vai servir para quase todos os tipos de desvios que a gente tem. Ela vai explicar por que ele acontece. Então, a ideia é de que a vítima, ela possui um comportamento que acaba a afastando do guardião. Existe algum tipo de barreira que separa vítima e guardião, tornando ela um alvo disponível. O infrator age longe do seu influenciador e o lugar é um lugar propício. O que a gente precisa fazer? Fazer com que esses personagens tenham força e tenham ferramentas para mudar o lugar e eles entendam que isso é necessário. A partir desse momento a gente consegue mudar
a rotina do infrator motivado aqui, fazer com que ele deixe de agir nessa área e passe a procurar outra região. Com isso, esse ponto que era um ponto de foco, a gente tinha uma incidência criminal aqui alta, né? A gente vai fazer com que ele se enfraqueça ou então que ele suma. E com isso, à medida que a gente ataca cada um dos pontos de foco, a gente consegue reduzir os níveis globais de criminalidade. Quando a gente pega uma mancha criminal, a gente vê que ela não é distribuída igualmente. Ela é distribuída de forma concentrada em alguns pontos e vazia em alguns outros. Então, a gente consegue diminuir essas manchas e fazer com que surjam outras diferentes, que ainda vão precisar sedimentar, o infrator ainda vai precisar conhecer, a gente precisa agir nelas assim que elas surjam também. E aí a gente vai conseguir diminuir a criminalidade. Então essa é a teoria base. Através dela a gente vai estudar algumas ferramentas, o que o guardião pode fazer, principalmente para que a gente possa modificar o comportamento das pessoas e com isso fazer com que os elementos que fazem com que o crime aconteça deixem de existir ou diminuam de intensidade. Mais pra frente a gente vai continuar com outros vídeos e com mais uma teoria e depois com algumas ideias práticas.